a respeito da utilização de vasoconstritores em pacientes hipertensos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a ou as correta ou corretas. Então vamos lá. Primeira afirmação, ó, longa essa questão. Primeira afirmação. O maior objetivo no atendimento odontológico de pacientes com doença cardiovascular é reduzir a liberação endógena de catecolaminas. Legal, isso a gente até falou disso. Durante uma situação de estresse, a secreção endógena de catecolaminas, ou seja, adrenalina e noradrenalina ou epinefrina e norepinefrina, pelas adrenais, pelas glândulas suprarrenais, aumenta em até 40 vezes se comparada aos níveis basais, ou seja, com o indivíduo em repouso. E atinge níveis sanguíneos muito maiores se comparados aos obtidos após a aplicação de um tubete de solução anestésica contendo epinefrina 1 para 100.000. Sim, verdade isso. A gente falou isso aqui. Olha, é mais importante até você controlar essa ansiedade do que a quantidade de adrenalina presente no tubete. Não estou falando que a quantidade de adrenalina do tubete não é importante, mas controlar a ansiedade do paciente é até mais importante. Então, essa primeira afirmação, a gente coloca um V bem grande aqui, ó, V de verdadeiro. Segunda, a secreção endógena de epinefrina e norepinefrina para o sangue aumenta o trabalho cardiovascular e, consequentemente, a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Sim, taquicardia, o coração precisa de mais oxigênio, precisa que as artérias coronárias trabalhem bem. Em pacientes com comprometimento das artérias coronárias, essa maior demanda de oxigênio pode não ser atendida. Como consequência, pode ocorrer angina do peito, aquela dor, arritmias ou até mesmo infarto do miocárdio. Sim, verdade, né? A gente viu lá que a epinefrina, a norepinefrina age receptor beta 1 no coração, aumentando a força de contração, aumentando a ritmicidade do coração. Isso acaba exigindo mais de oxigenação para o coração, podendo causar uma angina, e isso, numa situação mais severa, até um infarto do miocárdio. Portanto, verdade também. Terceira afirmação. O emprego de soluções anestésicas com epinefrina pode ser benéfico aos pacientes hipertensos ou portadores da maioria das cardiopatias com a doença controlada. A gente falou que a epinefrina ela pode até ser utilizada para o paciente hipertenso que está controlado, não está muito alto e tudo mais. Na dose máxima de 40 miligramas por consulta. Oi? 40 miligramas por consulta? Você matou o cara se você administrar 40 miligramas. A gente viu que a dose máxima de adrenalina é de 0,2 miligramas. 0,2 miligramas. 40 miligramas é muito acima do recomendado. Então, isso aqui apesar do início ser verdade, isso aqui está muito errado. Ou seja, a terceira afirmação está falsa. Portanto, é correto somente aquilo que se afirma em isso aí, o Felipe já tinha acertado ali, ó. 1 e 2. 1 e 2 estão corretas. Uma questão mais fácil agora. Qual é a dose máxima opa, deixa eu limpar aqui. Qual é a dose máxima do vasoconstritor adrenalina para um paciente adulto normal? Paciente adulto sem doença cardiovascular. Opção A, 0,1 miligramas, opção B, 0,2 miligramas, opção C, 0,04 miligramas, opção D, 1 miligrama, opção E, 2 miligramas. Você poderia lá na hora da prova, se caísse uma questão dessa ou parecida com essa, você poderia ficar ali em dúvida entre B e C, entre B e C. Mas a opção correta é a opção B. Por quê? Porque a opção C é a quantidade máxima que você pode utilizar para um paciente que tenha algum comprometimento cardiovascular
e que não tem uma contraindicação total de adrenalina. Então aí seria a resposta C, mas como aqui o paciente é normal, ele fala normal, eu não concordo muito com esse nome normal, né, mas enfim, poderia ter colocado aqui para um paciente sem comprometimento cardiovascular, mas enfim, a gente entendeu. Então para o paciente sem comprometimento cardiovascular, a quantidade máxima é de 0,2 miligramas. Essa questão era uma questão mais fácil, né. Questão de vitória. Essa questão era uma questão bem chatinha e difícil, porque envolvia o conhecimento de várias lesões e, assim, conhecimento até relativamente grande. Eu, por exemplo, no meu conhecimento de professor, a gente tem que estudar essas lesões para estar fresco na cabeça. Então, assim, a gente depois preparou um resuminho rápido de cada uma dessas lesões. Vocês vão estudar isso, não vão ficar muito focado em outras características, porque senão vai ser muita informação para armazenar aí no HD cerebral de vocês. Questão de Vitória, 2019. Assinale a alternativa correta referente às características das neoplasias benignas de origem neural. Então, os neuromas encapsulados em paliçadas orais não são incomuns? Então, quer dizer, são até que comuns, né? Não são incomuns, quer dizer que são comuns. Embora muitos provavelmente sejam diagnosticados microscopicamente como neurofibromas ou neurilemomas. A lesão ocorre mais frequentemente no palato duro, gengiva e mucosa labial, embora possa ocorrer em outras localizações orais. Só vou adiantar que isso é a alternativa correta, tá? Essa é a alternativa correta. Agora, as outras. Alternativa B, o neuroma traumático é uma neoplasia verdadeira? Ele não é uma neoplasia verdadeira. A gente viu no slide lá, antes do hemangioma. Então, o neuroma traumático ele não é uma neoplasia verdadeira, tá? Ele é uma alteração que acontece por conta do trauma. Até o próprio nome fala, né? Neuroma traumático. Aí a segunda parte está certa. Resultado da proliferação do tecido neural após uma transecção ou outro dano ao feixe nervoso. Só o que está errado é que não é uma neoplasia verdadeira. C. O neuroilemoma é uma neoplasia benigna neural, com origem nas células de Schwann. Até aí está certo, tá? É uma lesão relativamente incomum, embora 25 a 48% de todos os casos ocorram na região de cabeça e pescoço. Até aí está certo. E os neurolemomas bilaterais do nervo vestíbulo auditivo são característicos de uma condição hereditária chamada neurofibromatose tipo 1. Na verdade, é o neurofibromatose tipo 2. Nossa, isso é uma pergunta de matar, né, essa pergunta. Porque pegou uma característica, um rodapé da parte do neurolemoma. E D, o neurofibroma solitário é bem circunscrito, tá certo? Especialmente quando a proliferação acontece no endoneuro do nervo envolvido. Na verdade, não é do endoneuro, é da parte mais externa, né, do nervo envolvido, não é da região mais interna do nervo. Os neurofibromas que proliferam fora do endoneuro podem não aparecer bem delimitados e tendem a se misturar ao tecido conjuntivo adjacente. Também outra pergunta, questão bem complicada, alternativa bem complexa. Se você não tem o conhecimento, seria uma questão difícil, tá? Essa é uma questão de nível de dificuldade muito difícil. O neuroma encapsulado em paliçada não são incomuns, quer dizer, são comuns, né? Ele ainda sacaneou aqui nessa alternativa porque a gente confunde, né? Não são incomuns. E a questão de hemangioma, né? Hemangioma que caiu aí. Em Vitória também, Espírito Santo. Essa prova não foi uma prova tão fácil, não. As anomalias vasculares neoplásicas ou não recentemente tiveram um grande progresso na sua classificação e entendimento. Assim, em relação às lesões de origem vascular, assinale a alternativa correta. Vamos lá, essa questão também não é uma questão fácil, tá? Os hemangiomas são considerados lesões benignas, que apresentam crescimento lento. Aqui está a parte errada, tá? Porque é benigno, sim, só que lembra quando a gente falou de hemangioma? Eles têm crescimento rápido. Então, e elas podem
a Andressa tinha perguntado uma coisa interessante, que elas podem regredir, podem involuir, mas não regridem completamente, tá? Então, esse é um detalhe importante. Então, essa alternativa A está incorreta. Alternativa B, a malformação vascular é uma alteração estrutural do vaso sanguíneo que apresenta taxa de renovação endotelial duplicada e anomalias estruturais e morfológicas devido aos erros na embriogênese. No entanto, após o nascimento, sofre involução gradual. Não, na verdade, ele não sofre involução também, tá? Apesar de acontecer um erro na embriogênese, essa lesão já está diferente do hemangioma. O hemangioma normalmente não está presente já no nascimento, é uma lesão que vai aparecer depois, acontece de aparecer mais no primeiro ano de vida. Essa malformação vascular, ela vai aparecer já no nascimento, normalmente é congênita. Só que ela não sofre essa involução gradual. Um exemplo de malformação vascular é aqueles pacientes que têm o rosto, né, com a mancha vindo do porto, que a gente vê andando na rua aí, né, pessoas que têm áreas arroxeadas unilaterais. Então, isso não mostra que esses pacientes não sofrem essa involução dessas lesões de malformação vascular. C. Os hemangiomas são tumores da infância mais comuns? Sim. Geralmente aparecem nas primeiras semanas de vida, até a 8ª semana de vida é o mais comum. E elas crescem rapidamente no primeiro ano de vida, devido à proliferação de células endoteliais, e aí é a pergunta da Andressa, provavelmente, né? E depois evoluem lentamente, mas não evoluem ao ponto de sumir, tá? É isso que eu tinha explicado para a Andressa. Não é que essas lesões vão evoluir e não vão fazer nenhum tipo de tratamento, não. Elas vão evoluir de tamanho, isso quando comparado com a malformação, porque a malformação nem evolui, né, de tamanho. A hemangioma evolui, mas tem que fazer alguma coisa. Então, isso é um detalhe da pergunta da Andressa também. Tá? Então, essa é a alternativa correta, porque fala que depois evoluem lentamente, mas não ao ponto de não haver necessidade de fazer tratamento. Tá? E D, as malformações vasculares estão presentes ao nascimento, tá certo? E podem ser categorizadas de acordo com o tipo de vaso envolvido. Capilares, linfática venosa, arteriovenosa. Na verdade, elas não são classificadas nessa capilares e linfática, e sim venosa e arteriovenosa. Então, aqui está a parte incorreta. E de acordo com as características hemodinâmicas, tá certo, né? Fluxo baixo, fluxo regular, fluxo alto, tá? A parte incorreta aqui são os vasos linfáticos e capilares, porque ele é classificado em venosa e arteriovenosa. Então, é outra questão complicadinha. Em relação à prova de Vitória, teve 2 questões bem difíceis, bem complicadas, né? Quando comparados com as outras, né? As questões mais anteriores. Sobre a alternativa, sobre a angina de Ludwig e a trombose do seio cavernoso, assinala a alternativa incorreta. Ambas as condições são forma de celulite. Certo, não está errado essa. Na angina de Ludwig, classicamente, não estão presentes colições evidentes de pus. Certo. A trombose do seio cavernoso apresenta-se como um aumento demasiado periorbitário com o envolvimento das pálpebras e da conjuntiva. Certo. Embora inicialmente essas condições sejam unilaterais, sem o tratamento adequado, a infecção pode disseminar para o lado contralateral. Ambas as condições, mesmo com tratamento, podem evoluir para o óbito. A única que não é correta é a letra B, que diz que na angina de Ludwig, classicamente, não estão presentes coleções evidentes de pus. É incorreta, porque classicamente não estão. Eu não sei se essa alternativa está incorreta, não. É que a letra D também não é boa, né? Embora inicialmente as condições sejam unilaterais, não. A angina de Ludwig clássica é bilateral. Classicamente não estão presentes coleções evidentes de pus. De fato, não está. Para mim, essa questão pode ser anulada, porque não tem nenhuma das alternativas que esteja certa, não. Ele está querendo dizer, se ele diz que essa alternativa B é a incorreta, é que a angina de Ludwig pode ter coleções evidentes de pus. E evidente não tem. Eu não concordo, tá? Que essa B esteja
incorreta. Eita, classificação de Perry Gregory. Um dente impactado é um dente que falha ao irromper. É um gênio, o cara que elabora uma questão. Já começa com uma dessa na canela já. As causas da impacção podem ser dentes adjacentes retidos, osso de recobrimento denso, tecido mole excessivo, tamanho das arcadas dentárias reduzido ou anormalidade genética. Existem sistemas de classificação para impacção de terceiros molares mandibulares que ajudam a avaliar o grau de dificuldade pré-exodontia de cada dente. Dessa forma, analise as assertivas e assinale alternativas que apontam as corretas. A classificação de Perry Gregory em A, B e C relaciona a posição do terceiro molar com a borda anterior do ramo ascendente da mandíbula. Não, A, B e C é com a profundidade do dente no corpo da mandíbula. Então, a primeira não está certa. Está errada. A classificação de Perry Gregory em 1, 2 e 3 relaciona a posição do dente com a borda anterior do ramo ascendente da mandíbula. Isso. 1, o diâmetro mesodistal está completamente anterior à borda. E 3, o diâmetro está completamente dentro do ramo. Certo. Nos dentes em que há sugestão de contato entre o canal mandibular, nervo alveolar inferior e o ápice radicular de terceiros molares inferiores através das radiografias panorâmicas, devem ser solicitadas tomografias computadorizadas para ajudar a guiar a decisão cirúrgica, diminuir risco de déficit motor dos lábios inferiores. Se tem sugestão de contato, não é certeza, tá? Então, a tomografia, ela não é condição sine qua non para se operar um terceiro molar inferior. Então, é melhor ter, mas não é que devem ser solicitados em todos os casos, não. Então, para mim, a única alternativa certa aí é a 2. Eu não considero a 3, porque a 3 diz que devem ser solicitadas. Podem ser, ou caso o cirurgião deseje, mas não é obrigatório operar com tomografia. Resposta correta. Só 2.